exclusivos, produtos e fornecedores com a qualidade da feira hospitalar, networking com profissionais referência no mercado. Essa é a Hospitalar Hub, uma plataforma cheia de informações relevantes que fica disponível para você durante o ano inteiro. Queremos conectar toda a nossa comunidade de saúde para que as trocas de conhecimento e experiências sejam cada vez mais completas e frequentes. Sim, na Hospitalar nós não nos limitamos aos 4 dias de evento. Na plataforma, você vai se conectar com empresas, encontrar fornecedores e conhecer nossa vitrine de produtos, além de contar com nossa biblioteca e mais de 250 vídeos de eventos realizados por lá. É um amplo universo de conhecimento com mais de 30 anos de experiência e conexão. Unimos a nossa especialidade de conectar pessoas e negócios com as mais relevantes iniciativas do setor. Os profissionais de saúde podem se manter atualizados, realizar conexões com empresas e encontrar as melhores oportunidades de negócios. Afinal, queremos que você esteja conectado conosco 365 dias do ano. Hospitalar Hub. Combinamos ações digitais para manter nosso público conectado e atualizado. Bem-vindos ao Hospitalar, com mais de 30 anos de história, o maior evento de saúde da América Latina, conectando profissionais, empresas e líderes do setor para apresentar inovações em tecnologia, produtos e serviços. Com congressos e encontros, promove debates, networking qualificado e oportunidades de negócios, sendo referência para o futuro do setor. Eu sou o professor Marcelo Boegger e esse é o nosso terceiro encontro do aquecimento para o nosso congresso nos dias 20 e 21 de maio, né, o Congresso de Hotelaria e Facilities, conhecido como HIF, dentro da feira, né, integrado à Feira Hospitalar, que acontece de 20 a 23 de maio. E todos aqui estão convidados a estar conosco. E nesse terceiro e último encontro, antes do nosso encontro presencial dentro da feira e dentro da sala de congresso, né, estamos recebendo aqui hoje duas pessoas muito importantes para a hotelaria, de enorme conhecimento e uma carreira brilhante, que eu gostaria de introduzir aqui para vocês. A gente vai fazer um debate sobre o cliente premium, que é um tema que a área de saúde vem prendendo, né, nos últimos anos,
é uma coisa relativamente nova dentro da história dos hospitais. E a gente quer tratar desse tema, né, com nada melhor do que duas grandes profissionais que conhecem muito bem esse cliente, muito bem este mercado e trafegam aí já há algum tempo lidando, né, com serviços exclusivos e implementando programas para esse tipo de cliente. Então, gostaria de desejar, em primeiro lugar, bem-vindo a todos que estão aqui assistindo, desejar boas-vindas para Lisandra Nunes, diretamente do premiadíssimo Cockstar, no Rio de Janeiro. Gostaria também de desejar boas-vindas para Andréa Natal, que também é do Rio, mas me parece que agora está por São Paulo nos últimos tempos, implementando aí alguns programas nessa área. Ela vai contar o que ela tem feito. Então, antes da gente começar em si, vou pedir para que vocês se apresentem, embora o currículo de vocês são duas pessoas famosas no nosso meio, são pessoas que muitos aqui estão nos assistindo já conhecem, por, né, tanto que fazem nesta área, mas para quem eventualmente não conheça, gostaria a Lisandra e André que se apresentassem, então, quem é a Lisandra, quem é a Andréa Natal, por favor. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. Obrigada pelo convite. Andréia, é uma honra estar aqui contigo. Andréia é uma referência na hotelaria, sempre me inspirou muito o trabalho da Andréia. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Eu sou formada em hotelaria, trabalhei durante 12, quase 13 anos em hotelaria convencional. E já há quase 9 anos eu atuo então na hotelaria hospitalar. Eu vim para a área da saúde, para esse projeto do Hospital Copa Star, que com certeza veio trazendo muita inovação nesse conceito de hotelaria hospitalar, focando realmente no mercado premium, né? Trazendo serviços e infraestrutura que dialogam com esse tipo de cliente. Então, estou há 9 anos aqui na área da saúde e é um prazer estar aqui, né, conversando com vocês nessa tarde, com duas pessoas, dois profissionais aí referenciados como vocês. Muito obrigada. Obrigado Boa você, tarde, Lisandra. Boa tarde, Andréa. boa tarde, Marcelo, boa tarde, Lisandra. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar participando dessa live aqui. Bom, a minha história já vem de longas datas. Eu também estudei hotelaria. Comecei muito jovem, eu estou 40 anos no mercado. Eu fiz essa conta ontem, porque eu estou preparando uma palestra, inclusive, para falar um pouco da minha trajetória. E em algum momento realmente se cruza a hotelaria clássica, que foi a minha escola a vida inteira, com a hotelaria hospitalar, que a gente foi vendo com o tempo que foi se desenvolvendo meio que paralelo. A hotelaria é uma cópia um pouquinho das companhias aéreas e os hospitais foram pegando uma carona nisso também. Enfim, então minha vida foi sempre dentro do acolhimento, da hospitalidade. Aliás, a própria palavra hospital é que dá origem aos hotéis, à hospitalidade, e porque no passado, né, o hospital, em latim, que era hospitale, era o local onde se recebiam os viajantes e também as pessoas doentes. Mas como depois só tinha gente doente, menos viajantes, ficou hospital somente para os doentes e mais tarde vieram os albergues, os hotéis para os viajantes. Mas enfim, fazendo um resumo, mas sem querer me adiantar. Então, minha vida inteira foi voltada para o hotel. Eu comecei a minha carreira nos hotéis Meridian, que era um hotel muito famoso nos anos 80, em Copacabana. Fiquei no Rio, fiquei em Salvador, e mais tarde eu me juntei ao Copa. Eu tive duas fases no Copa. A primeira fase foi quando o Copa foi vendido pela família Guinle para a Orient Express. Depois eu tive um intervalo, eu viajei, fui embora do Brasil. E quando voltei, voltei para o Copa e fiquei lá 24 anos. Então, assim, enfim, tem muita história para contar. E é isso, sou apaixonada por hospitalidade, adoro. E tenho ótimas experiências em hospital também para dividir com vocês.
Opa, vai ser interessante ouvir um olhar crítico igual o teu, olhando, né, como cliente, né? Imagina a É, responsabilidade, Lisandra, de receber uma Andréa Natal exatamente. nas nossas acomodações. Muito Exatamente, bem. exatamente. Então, Validando aí, validando as nossas ideias, nossos serviços, né? Sabe que a gente, quando implantou o Copa Star, né? Nós fizemos muitas visitas a hotéis de luxo, principalmente do Rio de Janeiro, claro, né? E a gente fazia muito benchmark no Copacabana Palace, né? E uma das coisas que eu tinha o hábito de fazer quando eu vim para cá, porque eu queria trazer muito o espírito da hotelaria mesmo, da hospitalidade para o meu time, né? Para eles entenderem esse olhar humanizado para o cliente. Eu tinha muito hábito de levar o meu time ao Copacabana Palace para a gente almoçar, jantar, tomar um café, fazer uma visita, uma inspeção no hospital, para eles entenderem, né, essa energia do acolhimento, da hospitalidade, e a gente conseguir traduzir aqui. Então, a gente se inspirou muito na hotelaria convencional, de fato. Inclusive, trouxemos muitos profissionais também dessa área para nos Sim. ajudar a implantar os serviços, né, os protocolos de serviços de hotelaria aqui dentro. Então, tem total relação essa live de hoje, assim, tem muito, muito Não, Eu, vínculo. eu, eu devo acrescentar que a recíproca é verdadeira, porque eu levei parte da minha equipe, principalmente a equipe de manutenção, para visitar os corredores internos. Acho que era o Copa d'Or na época, porque eu Ah, queria. A gente tinha um piso cimentício que estava muito detonado e eu queria mudar para o mesmo piso que vocês tinham, que era um piso que parecia emborrachado, mas não era bem emborrachado. vinílico, talvez. são as nossas É mantas vinílico, vinílicas, é. As era mantas muito. vinílicas. Lá não deu muito certo, mas eu dizia que eu quero isso aqui lá, eu quero esse piso, eu quero um piso que a gente possa comer nele. E a gente meio que copiou o que o Copa tinha na época. Para você ver que a gente, na hotelaria, nada se cria, tudo se copia. Exatamente, né? É. Claro, sem dúvida, Tudo é coisas boas têm que benchmark, ser né? referenciadas. Sabia disso, Lisandra? Não, essa eu não sabia, essa foi Não? nova. E eu vou te falar uma coisa também que é interessante. Eu sou hoteleiro também, fui formado em hotelaria, trabalhei na hotelaria por muitos anos, e logo de começo eu fui puxado por um professor para ser consultor, e eu fui consultor da Howard Consulting e fazia consultoria, lógico, eu era o trainee, né, com grandes nomes na Howard Consulting para o Meridian Hill. E para Olha, mim, uma das coisas que me impulsionou muito continuar na hotelaria era o Meridian, porque Meridian Rio era mágico, né? Então, tomar café da manhã naquele lugar e incrível, Café de né? Lapé, lembra? Café de la Pé maravilhoso, aquelas luzinhas, aquelas mesinhas, nichos Era um individuais, charme. e o restaurante francês no topo, os quartos, aquilo me deixava assim muito entusiasmado de olhar, porque a hotelaria respirava-se muito hotelaria. Todo mundo era muito comprometido e tinha uma entrega de absoluta qualidade. E eu aprendi muito, né, aqueles anos que eu passei atuando para várias redes, né? Essa empresa, a Howard Consulting, era contratada no mundo para fazer algumas redes, e eu entrei lá no vácuo aprendendo e faminto para aprender tudo que existia. Então é muito interessante a gente falar dessas grandes marcas e grandes corporações que sempre no mundo teve o cliente premium, né? Mas hoje em dia a gente tem uma mudança, né? A gente vê hoje é mais comum, é mais fácil ter acesso a uma sala premium de aeroporto com um cartão de crédito. Aí você tem fila na sala premium, que é uma contradição muitas vezes. Eu pegar uma fila, eu sou premium, estou pegando uma fila com cheio de premium, né? Aham. Ou então um VIP lounge em algum lugar, ou uma concessionária premium, Uber premium, ração de cachorro premium, café premium. Vocês acham que banalizou o termo? Ou existe vários níveis de luxo? Como que, bom, antes da gente falar de hotel e de hospital, como conceito, porque antes de passar a palavra para vocês, saiu um relatório muito bom no começo do ano, né, relativo a 2024, que mostra a evolução do luxo no Brasil e no mundo, né, da Euromonitor, que trata
justamente de, assim, por exemplo, gastronomia e bem-estar continuam sendo pontos importantíssimos para esse cliente, seja numa pousada, num resort, num hotel, num hospital, onde for. Que a indústria desse segmento deve alcançar um faturamento global de 1,7 trilhões de dólares até 2030, se continuar crescendo. Bom, a economia mundial agora está um pouco diferente do que quando foi previsto, mas naquela visão, até 2030, a 1,7 trilhões, com uma alta de 22% ao ano, que neste ano de 2025 está previsto um crescimento de 7%, e que gerações Millennial e geração Z são destacados também como protagonistas por não ter tanto a questão da propriedade e sim do uso de serviços, de querer qualidade em serviços, talvez mais do que gerações anteriores. Nesse estudo mostra que o Brasil é destacado como nono num ranking de 10 mercados que mais crescem no mundo, entre eles mercados de países em desenvolvimento, e que a mudança nas preferências e comportamento dos consumidores faz com que isto aconteça, né? A pesquisa indica que 33% dos consumidores de alta renda no Brasil preferem comprar de empresas que possuam um propósito claro e uma identidade de marca sólida. Que o mercado de luxo pessoal deve crescer 20% até 2029, especialmente o mercado de bebidas, o mercado de carros 21%, de bebidas 13%, ele vai contando isso, né? Então, assim, isso é do Luxury Lab Global de 2024. E eu queria colocar, então, assim, a gente vê o luxo é acesso, o luxo eu consegui alcançar algo mais raro, mais difícil, que é mais caro, obviamente, que é melhor ou mais difícil de se obter, que não é tão padronizado, que é mais customizado, que leva em conta minhas necessidades, expectativas, num ambiente com um revestimento onde alguém foi atrás do melhor revestimento, alguém pensa no melhor produto, não é qualquer água que eu coloco no frigobar, não é qualquer roupa que eu visto meus funcionários, é tudo olhado com muito detalhe. Vocês enxergam que isto tem uma tendência de mudança, de banalização, ou o premium mesmo, ele continua no seu lugar, com seu intacto, do jeito que ele sempre foi? Como vocês enxergam isso? Quer falar, Andréia? Posso falar? Ou gostaria de Pode, fica falar? à vontade. Fala, Alisandra. Eu acho assim, né, como tu mesmo comentaste aí, fazendo tua introdução, né, Marcelo? Acho que o termo premium, ele está amplamente sendo utilizado, obviamente, né? Então, a gente vê todos esses exemplos que tu deste, até a ração premium, enfim, esse termo. Mas eu acho que quando a gente fala das marcas realmente que se posicionam e têm estratégias para esse posicionamento premium, elas vão sempre se diferenciar através de uma tradição, através da criação de experiências muito exclusivas e muito diferenciadas, né? Então, assim, eu acho que realmente quando a marca tem um posicionamento estratégico e consistente, ela vai se diferenciar dentro desse mercado tão amplo que tenta buscar essa penetração, sabe? Porque realmente a gente vê muitas marcas em busca deste posicionamento, mas não existem, às vezes, pilares que sustentam isso. Então, entra nessa banalização e nesse amplo acesso. De fato, quando a gente fala de mercado de luxo, a gente está falando de algo exclusivo, né? A gente está falando de uma história. Então, a gente tem que estar falando de muitos detalhes na construção dessa história. E isso realmente não são todas as marcas que conseguem. Então, eu acredito com certeza que existem marcas que vão continuar sendo referências, se destacando, inspirando outras, e outras vão seguir tentando, mas não vão chegar lá, sabe? Porque realmente não existe essa consistência. Andréia, fica à vontade. Eu achei que estivesse congelado. Para mim, você ficou congelado. Bom, eu concordo. Eu acho que até quando a gente fala de... Eu lembro que quando eu comecei na hotelaria, tinha as estrelas, né? Tinha a Embratur, que dava estrelas. Era uma estrela, duas estrelas. Depois virou
não era mais estrela nenhuma. Acho que o Copa até foi protagonista nisso. A gente não quer estrela mais nenhuma, a gente não quer mais que a Embratur venha dizer o que a gente tem que fazer. A gente é considerado uma hotelaria de luxo. E aí eu acho que até a própria palavra luxo meio que se banalizou, porque tudo é luxo, né? Tudo é luxo. O que é luxo hoje, né? Tempo é luxo. Falar de longevidade é luxo. Tá Exatamente, muito subjetivo. para atender essas novas gerações também é um luxo. É, Então, luxo é ser mais inteligente, é sair da mesmice e buscar algo que realmente cria um diferencial para atrair o teu público. Então, acho que essa exatamente. busca, ou pelo cliente alto padrão, ou pelo premium, o nome que a gente quiser dar, é uma busca eterna, se você quer se manter, sobreviver, fazer o teu negócio sobreviver. Então, acho que é uma busca eterna, cada um dentro do seu nicho. A hotelaria tem oportunidade de, assim, de fornecer um leque de opções, né, como a gente sabe nas classificações. Ou a gente não fala mais de estrela, Copstar pegou carona nesse negócio de estrela, e o Copa Dor já deu Dor, já virou Dor, que é uma coisa, deram um upgrade no Star para Dor. E nisso, assim, essas nomenclaturas vão sendo criadas, mas eu acho que o que é mais importante é a resposta do público e que a gente oferece. E são as referências que a gente cria, de fato, com consistência. Para mim, quando alguém pergunta no Rio de Janeiro, um hospital de referência para mim no Rio de Janeiro, para mim é o Copstar. Por quê? Porque por conta de todas as experiências que eu já tive lá, da forma como eu sou acolhida das vezes que eu fui lá, do treinamento, por conta da Patrícia Prata. Eu chego lá, todo mundo sabe quem eu sou, eu já quebrei a clavícula, já cheguei lá toda arranhada, tinha caído de bicicleta, fui super bem atendida. Por todos que estão ali. O Popstar foi o primeiro a levar um grande chefe para fazer uma cozinha quase gastronômica lá dentro. E o cliente era recebido lá, coisa que é raro acontecer. Tinha um voucher para ir tomar um café, um voucher para lanchar. A própria hotelaria hospitalar foi criando, e vai continuar, formas de fidelizar esse cliente. Quanto mais ela fidelizar, mais luxo ela está implementando no negócio dela. E eu acho que, de novo, tanto a hotelaria hospitalar quanto a hotelaria clássica, e todos os produtos de luxo estão nessa eterna busca de continuar no topo, se associarem. Você vê hoje tem a Prada, fez o Café Prada. Exatamente. O Louis Vuitton lançou a marca de chocolate da Louis Vuitton. Estão amarrando as coisas, porque estão vendo que o cliente é o mesmo. Né? E que proporcionar experiências é que é a jogada, né? Então, assim, a gente Tiffany's pode ter uma também fez isso. marca. Oi? Tiffany's também fez isso no, Agora inaugurou o Blue Box, né? O café da Tiffany aí em São Paulo, né, Andréia? É um pop-upzinho, mas eles abriram em Nova É, York, aquela super loja. Mas, assim, isso. sempre todo mundo está querendo se juntar a marcas fortes para criar um novo produto. Então, isso está acontecendo de forma assim, geral. Você vê até o próprio tratamento nas lojas, quando você vai, o primeiro approach que fazem é: você quer um café, uma água, quer uma taça de champanhe? É tudo em função de conquistar aquele cliente. Né? Então, eu acho que essa busca é uma coisa eterna. Como o Marcelo falou, muitos hoje vão em busca do storytelling daquela marca. Então, eu prefiro usar uma roupa reciclada. Eu não sou muito consumista, mas eu gosto de hotéis onde eu saiba que eles têm uma preocupação com sustentabilidade. Então, tudo isso é motivo para atrair esse cliente para ir lá comprar o seu produto. Então, eu acho que assim,
a gente vai continuar criando, a gente vai continuar buscando coisas novas. Você falou as filas nas salas VIPs de aeroporto. Antigamente tinha uma sala VIP, aí os hotéis copiaram a sala VIP. Aí inventaram as classes nos aviões, eu não sei em que ano foi isso, mas tinha a primeira classe, executiva, como tem hoje a econômica. Os hotéis resolveram fazer aquele Imperial Floor, Executive Floor, também tinha o Floor, que era também, tinha um nome qualquer, porque você queria dizer, olha, quem fica ali tem status. Ah, você está no. Como é que é lá no Fairmont o nome hoje? Não sei se é Imperial Club. Acho que é Imperial Club. Ah, você está no Imperial Club, você sabe que o cara está pagando mais, ele tem o café dele incluído, e ele tem um lounge onde ele pode ir o dia inteiro. Tem bebida para ele, tem um serviço, tem uma sala. Ele não se mistura com a muvuca. Então é a primeira classe do hotel. Navios Então, também. Exatamente. hã? Navios também fazem isso também. Navios também, pois é, então tem Claro. isso. Andares e cabines, e tem varanda, não tem varanda. Então a gente vai, que é um mundo extremamente criativo. Eu acho que o que sempre me atraiu foi assim, inúmeras possibilidades que surgiam para mim. E eu, graças a Deus, eu tive desde sempre muita autonomia, então eu podia criar muitas coisas, e era o que me atraía muito na hotelaria, e descobrindo muito o desejo da pessoa que se hospedava no hotel que eu estava, o que ela buscava, o que ela queria de fato. Né, tendo uma escuta muito ativa, eu ia absorvendo isso, e em cima disso era uma fonte de informações que eu recebia diariamente e que eu conseguia transformar aquilo em alguma coisa que eu pudesse melhorar a recepção do meu hóspede, do meu cliente em geral. Hoje eu estava comentando nesse meu roteiro, né? Porque, aliás, agora eu trabalhei muitos anos no Copa, fazendo um parênteses aqui. Depois eu fui abrir o Fasano em Nova York. Era um hotel. É um hotel, né? Que virou um clube, porque não podia ser hotel de fato, era um residencial, mas assim, um produto muito chique para clientela de alto padrão, em frente ao Central Park Zoo. Então eu fui para esse projeto, e depois, querendo voltar para o Brasil, eu vim para o projeto para abrir a Soho House, que fica dentro da cidade de Matarazzo, que é outro conceito, que é uma coisa assim, a cidade de Matarazzo. Quem puder conhecer, puder vir conhecer o Rosewood, que também é uma proposta muito diferenciada. Mas eu estava contando do que me inspirava, né? Então, me inspirava, o cheiro me inspirava. Então, eu descobri no Plaza Athénée, muitos anos atrás, que eles usavam uma essência num recipiente que é francês, chamado Lampe Bergère, que era um líquido que ficava queimando num pavio o dia inteiro e exalando o perfume, a essência que você colocasse nesse recipiente. Então eu trouxe essa ideia e botei o cheirinho do Copa. Eu criei o cheirinho do Copa, que depois virou um produto para vender. Então, a gente não tinha tecnologia para ter aquele cheirinho nos aparelhos de ar-condicionado, então tinha que ser uma coisa manual, mas a gente fazia direto. E pegou. Então, assim, eu vou como eu falei, eu fui ao Copstar, eu queria aquele piso me impressionou. Talvez como paciente, eu falei, nossa, esse piso brilhando, manutenção impecável, eu quero isso lá. A experiência de chegar no Popstar e ter todo esse acolhimento, saber que existe um serviço voltado para o cliente, que é o médico que vai operar lá, é incrível. Assim. Então, nesse métier que a gente está, eu e Lisandra, o céu é o limite, porque... E o budget, Exatamente. né? Porque o resto Bom, a gente O pode... budget é o limite. é, Realmente é o exatamente. Mas limite. eu acho que isso que a Andrea falou dessa autonomia, isso é muito Sim, importante, né? E a crucial. gente trabalhar essa autonomia também na linha de frente, porque eles que estão com as diversas interações com o cliente, né? Então a gente conseguir trabalhar os times de linha de frente para terem esse estado de atenção para aquelas dicas que o cliente nos dá,
naquilo que ele nos fala que poderia melhorar a experiência dele, porque mesmo dentro de um hospital, né, cada vez mais o cliente ele não quer só ou ele não valoriza só o cuidado médico, né? Ele valoriza várias questões que estão relacionadas àquele momento da internação dele, né? E a gente tem que pensar nessa experiência de forma muito global. Né, vai muito além do desfecho clínico. Então, a gente tem que, quando a gente fala assim de paciente no centro do cuidado, isso é tão amplo que para a gente da hotelaria, a gente pensa muito nessa hospitalidade, né? Então, em todos os serviços que a gente pode proporcionar, criar artesanalmente ou customizar para aquele paciente, às vezes não para o paciente, mas para aquele acompanhante, né? Porque às vezes quem está requerendo mais a nossa atenção, muitas vezes é o familiar acompanhante, né? Então, assim, quanto a gente pode construir, criar para que proporcionar essa experiência satisfatória, né? Eu acho que é isso realmente que faz a diferença, né? E que consegue gerar essa exclusividade, né? Essa personalização, essa criatividade, essa escutativa que a Andrea falou e muito bem, né? De ouvir o paciente e o que importa para ele. A gente tem aquela coisa nos hospitais, né? O que importa para você o que importa para você tem que ser todos os dias, né? O que importa para você hoje, que pode fazer a diferença e que pode ser simplesmente uma comida diferente naquele dia, né? Que vai fazer o paciente mais feliz. Então, eu acho que isso tudo é o conceito de hospitalidade e exclusividade que o cliente premium ele super valoriza, né? Quando a gente traz essa realidade para dentro de um hospital, a gente tem que entender, a hospedagem num hospital é o meio, não é o fim. Exato. No meio de hospedagem convencional, a hospedagem é o fim, eu vou me hospedar. Eu estou num hotel agora, é, e, e aqui é o objetivo, né, de eu estar aqui, eu não estou fazendo outra coisa no hotel, senão estar hospedado nele. Num hospital, a questão do confinamento desse paciente dentro de um quarto, room service obrigatório, que me dá, vai chegar dessa forma, traz uma limitação muito grande. Tem um desafio maior, né, que eu vejo também nos nossos clientes, e a Lisandra pode falar isso no dia a dia dela, né? Nós, na hotelaria convencional, controlamos a hospedagem e a experiência em todos os pontos de contato, mas na hotelaria hospitalar, não. Então você tem esse André Natal que cai da bicicleta e aparece no teu pronto-socorro, mas mesmo com o braço machucado, ela continua sendo Andréa Natal. Você é uma cliente que quer ser bem atendido, conhece bom atendimento e exige ser bem cuidada. Mas ela vai passar por médico, ela vai passar por enfermeiros, por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e uma série de equipe multiprofissional que também tem que entrar num conceito premium de atendimento, porque não faz sentido. A hotelaria é premium, mas todo o resto é um hospital normal. E aí que eu acho que eu desafio, e eu acho que isso que vocês fazem muito bem lá, Lisandra, e parabenizo, tive já recente até, a gente consegue ver isso em todos, ver na enfermagem a preocupação não só com o cuidado assistencial, mas o detalhe da dobra, do cheiro, da forma de entrar no quarto, da quantidade de vezes, sem prejuízo à assistência, sem prejuízo. Não Claro, vamos deixar de óbvio. fazer nada que não seja bom para o paciente do ponto de vista assistencial. E vamos deixar de fazer um monte de coisa que a gente faria em hotéis que não serão autorizados nunca em hospitais para o bem do paciente. E eu tenho restrição de sódio, eu tenho restrição de consistência na comida, mas ainda assim eu tenho um chefe que consegue tirar o coelho da cartola todo dia. Então, como que você vê isso, Lisandra, de expandir o conceito da hotelaria para outros profissionais? Qual o Assim, desafio? porque Como foi isso lá para você? acho que é diário, né? Não foi, ele é constantemente, assim, porque a gente precisa enxergar a jornada do paciente, né? A jornada do nosso cliente como algo muito amplo. Então, todos os pontos de interação com esse cliente vão compor a experiência dele. Se um dos pontos de interação falhar, a gente pode comprometer a satisfação total dele no final das contas. Então, ele vem aqui com um meio, né, com um objetivo, mas
não é só isso que ele avalia, né? Ele avalia a experiência global. Cada vez mais essa experiência, a gente sabe que ela precisa ser muito bem desenhada, ela precisa, essa jornada, né? Ela precisa ser muito bem desenhada, ela precisa ser rica em detalhes. E aí a gente tem que falar dos detalhes, assim, da comunicação verbal, a comunicação não verbal da equipe, a ambiência. Então, todos os elementos que a gente cria para que aquele ambiente seja favorável também para o cuidado e para o bem-estar do paciente, porque isso contribui também para a melhora do estado dele, né? Estar num ambiente calmo, num ambiente que é elegante, num ambiente com uma arquitetura bela, num ambiente que eventualmente tem uma música que possa ajudar a relaxar o paciente ou o familiar dele, que muitas vezes está muito estressado também, preocupado. Então a gente tem que desenhar essa jornada assim, pensando em todos os detalhes. Eu acho que uma coisa que a gente busca muito, cada vez mais, é a experiência sensorial. Então, tu falaste de um paciente, por exemplo, com restrições dietéticas. E isso é a nossa realidade no hospital, né? Inúmeros pacientes com restrições dietéticas e que muitas vezes, por conta disso, estão inapetentes, né? E como que a gente pode trabalhar essa gastronomia, esse momento da refeição, para se tornar talvez o melhor momento dele na internação, né? Ou a melhor hora do dia, mesmo num cenário restrito, ou com muitas limitações, né, da sua dieta. Então, a gente pode trabalhar o visual dessa dieta, já que a gente tem alguma limitação na textura dela, na consistência, mas trabalhar o visual, trabalhar a riqueza do detalhe de um mise en place, que pode trazer cor, elegância, leveza, e isso tudo vai tornar, vai amenizar aquele momento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pensa muito, assim, ó, a gente olha cada detalhe. Uma coisa que eu digo que é a diferença entre o hotel e o hospital, o hotel, a gente tem a chance do paciente sair do quarto, para a gente arrumar o quarto dele, para a gente consertar uma lâmpada queimada. No hotel, a gente tem isso, né? Essa possibilidade. E quando ele volta, é como se tudo tivesse acontecido, né? Tá tudo lindo, maravilhoso. No hospital, o nosso grande desafio é que a gente tem que fazer tudo em frente ao nosso cliente. E na maioria das vezes ele está lúcido, né? Se ele não estiver, o seu familiar está. Então eu digo, tudo tem que ser um balé. Vai queimar a lâmpada? Vai queimar a lâmpada. Mas como eu faço para trocar essa lâmpada em frente ao meu cliente? Né? Como eu faço para entrar no quarto e recolher o lixo em frente ao meu cliente? Como eu faço? Qual é o cuidado que eu tenho que ter para entrar no quarto e como eu tenho que estar com o meu uniforme? Né? A importância de estar com o jaleco da enfermeira bem passado, extremamente branco, os sapatos muito limpos, né? O cabelo muito bem preso, porque a gente está fazendo tudo em frente ao nosso cliente. É ao vivo, a cores, e a gente não tem muita margem para erro. Então, assim, acho que trabalhar essa cultura de serviço é uma coisa que a gente traz muito forte, assim, da hospitalidade, da hotelaria, né? É essa postura de serviço, é essa atenção aos detalhes, e realmente isso faz toda a diferença, mas isso é um desafio diário, tá? Porque a gente está falando de pessoas, né? São processos desenhados, mas esses processos são feitos por pessoas. Então a gente precisa de muito treinamento, de muita orientação. Eu digo que a gente tem que dar muito exemplo. Né? A gente não pode baixar a guarda, então a gente tem que ter muita disciplina também para que essas rotinas sejam muito bem empregadas, né? E que elas se sustentem e que a gente possa trazer isso como cultura. Eu acho que a principal de tudo é tornar isso uma cultura, né? E é um desafio, com certeza, porque o cliente desse mercado, ele é um cliente que ele é muito exigente, ele é muito atento aos detalhes, ele é um cliente que ele tem uma tolerância muito pequena para falhas, né? Ele é um Uma cliente que ele expectativa precisa muito uma alta, né, expectativa Elisandra? Porque altíssima. ele tem uma marca consagrada. Então, eu vejo muito isso acontecer, né? Quando ele fala assim, mas espera aí, o que está acontecendo? Isso não é padrão. Aí ele cita o nome do hotel, do hospital, né? O que está Eu escuto acontecendo? isso às vezes. Eu já Eu vim escuto aqui isso às antes, vezes. não é assim. E aí ele cobra uma régua lá em cima que às vezes até nem existe. Na cabeça dele existe, mas nem, não existe na realidade, às vezes, né? Às vezes não, ele tem É, razão de estar reclamando. Mas e é o um cliente padrão que ele espera. Cabana Palace, o cara nunca foi, mas quando ele vai, ele espera algo tão mágico.
tão Ele já perfeito, conhece sem poderia ter ido lá, né? Ele já sabe sem o que ter ele vai ido lá. Isso encontrar. vale para esses líderes de mercado. A Einstein passa por isso, com certeza o Copstar, o Vila Nova Star, as grandes marcas, né, líderes, a Disney, né? Você fala, nossa, isso está acontecendo aqui, como que Aham. pode? Porque ele espera uma experiência específica, única. E eu queria perguntar o seguinte, e envolvo a André na pergunta. Por exemplo, o uso de dados de mercado onde a gente consegue, talvez, estudar esse mercado, além das pesquisas de satisfação, que eu imagino que vocês já usem bastante para saber o Gas Comments ou o NPS e as insatisfações daquele tipo de cliente com a alimentação, com as instalações, com o atendimento em si. Vocês, por exemplo, a Andrea fala que foi lá em Nova York, mas não é responsabilidade de uma marca como Fazano em Nova York e que expectativa que tem, né, no meio, no metro quadrado, acho que de Manhattan ali, mega, um metro quadrado caríssimo, numa expectativa com concorrentes de primeiríssima, né, com uma qualidade muito alta. Então, como saber o que que eu oferto? Vocês usam dados de mercado, vocês estudam esse paciente ou esse hóspede ao promover novos serviços, há uma análise estatística, há contratação de consultorias de pesquisa de mercado para entender tendências. O ESG, que a Andrea comentou, é uma delas. Os hotéis de luxo, hospitais de luxo foram os primeiros a se conectarem com o ESG, não caberia um hotel daquele ter uma garrafinha de plástico né? Não caberia ter uma ação que não levasse em conta a sustentabilidade e declarasse isso para o hóspede, que é um hóspede talvez mais sensível a essas práticas, porque ele já as utiliza e acredita nelas e não quer contribuir com um lugar que não siga aquelas orientações que ele gostaria de, como consumidor, ter. E aí a gente declara para o cliente, dentro do storytelling, olha, essa água que a gente compra lá no Equinox é de um lugar aqui de Nova York. Eu estou ajudando a Fonte comunidade da local. Suíça, inventa, Oi? vem de uma fonte específica, de um Vem de uma, lugar. o storytelling. Aí o pessoal se conecta com isso. Isso se dá pela criatividade do gerente geral, de vocês. Vocês pesquisam de que forma vocês atualizam e modernizam e criam padrões novos, ou através mesmo das recomendações dos clientes. Como que vocês veem esse fato? Eu acho que, principalmente para hotelaria, é importante você sair da sua caixinha e explorar um pouco o mundo exterior e sempre tentar ir num, num, num concorrente que você nivele por cima. Você tem que pensar, esse cara está fazendo melhor do que eu quero lá ver o que ele está fazendo. Ele passou por uma reforma, eu preciso saber o que ele colocou, que material ele usou. Então, eu acho que isso é sempre feito. Existe uma cordialidade entre esses profissionais, porque a gente recebe as pessoas, todo mundo que vai ao Rio de Janeiro, porque vai abrir um hotel no Rio de Janeiro, quer ir conhecer o Copa. Tem todo um mistério em volta disso. Quanto você vende, qual é a tarifa média, quando foi a última reforma, e etc, etc. E a gente, quando eu cheguei em Nova York, eu tinha até a impressão de que o que eu vou fazer em Nova York? Né? Nova York tem tudo. E eu fiquei muito decepcionada, porque é um lugar onde não tem bons hotéis. Assim, você tem bons, você conta nos dedos. Porque a maioria dos grandes hotéis que eu fui ver estavam todos decadentes, precisando passar por reforma. Então a gente era assim, era uma joia rara em Manhattan. Depois abriu o Aman, que obviamente eu fui visitar, e era muito bonito, um design totalmente diferente. Todos os quartos com lareira dentro, todas as janelas acústicas. Isso tudo você vai pegando, você vai entendendo. Mas também tinha um esquema de clube que não funcionava muito bem. Eles também tinham desafios grandes lá. Não sei como é que está hoje. Desafio para embarque e desembarque de pessoas. Então você vai vendo que está todo mundo meio que no mesmo barco, todo mundo se adaptando, os uniformes chiquérrimos, você quer saber quem está fazendo.
Então, você vai num restaurante, levando para o mundo dos restaurantes, o Paulo Bar, todo mundo é vestido de Ralph Lauren. Você fala, eu quero Ralph Lauren também. Com quem eu posso assinar? Ah, vou trazer como é que é o nome dele, gente? Não é o Hugo Boss, não. Aquele outro italiano chique de ternos. Esqueci agora o nome. Armani? Quem? Armani? Não é Armani, é um outro. Ah, Não é Hugo Boss. Eu vou lembrar daqui a pouco. Enfim, aí você quer trazer, e aí você quer fazer, aí vem as histórias das parcerias, porque você não tem o budget, mas você quer conquistar esse fornecedor para trabalhar junto com você. Então, a gente tem que fazer pesquisa de mercado, tem que ler, tem muito material, ler um pouco de tudo, né? Ler as revistas de moda, tá nos eventos culturais, que eu acho que é uma coisa que agrega muito. Eu lembro que numa das minhas idas ao Casa Cor, eu visitei um banheiro e dentro da bancada do banheiro tinha um pote de vidro, assim, mas grande, lotado de algodão. Eu falei, gente, isso é um espetáculo para mulher que quer tirar maquiagem, que quer fazer o skincare dela. Ela não tem que ficar abrindo aqueles pacotinhos, ela enfia a mãozona lá e tem fartura. Então, a gente veio para uma coisa assim, criar isso dentro do hotel. Ter fartura, ter opções. Ah, por que eu tenho que ter só 3 toalhas? Eu tenho que botar 6. Eu posso dar esse tipo de conforto para o meu cliente, não ser tão. A gente é um pouco mais. A gente é um pouco, não, a gente é muito mais flexível que o hospital, que a gente pode criar isso, né? Vamos dar mais coisas. A gente pode não seguir um padrão muito rigoroso, porque a gente não precisa ter os mesmos cuidados que um hospital. Mas o tempo todo buscando, quem gosta de hotelaria, é buscando inspiração nos grandes e nos pequenos também. Que tem muita pousada aí dando banho em hotel de luxo. Pousadas É incríveis. verdade, é Você fica, verdade. você fica, que isso? Como é que eu não pensei nisso antes? criatividade, aham. Criatividade e uma equipe bem treinada e tudo mais. Então, eu acho que é uma constante. A gente tem que estar sempre lendo. Não sei se ela faz ainda, tinha uma jornalista chamada Mary Gostlow. Ela fazia um report para os hoteleiros, acho que a cada 2 meses, era bimensal, e não, bimensal bimensal. E aí ela fazia isso, mandava para a gente, era uma folha amarela com preto, não tinha nada de muito frufru, era de difícil leitura, mas ela trazia as experiências dela, que ela só vivia disso, em todos os lugares que ela tinha passado. Então a gente ficava lendo aqueles parágrafos assim, quem fulano recebeu, o outro fulano escreveu uma carta de um welcome card para ela numa folha seca. Se começava, se viajava no tal da Mary Gostlow Report. Todo mundo fugia dela, porque como ela estava sempre querendo informação, os hoteleiros, Crítica. quando viam que a Mary está aí, todo mundo corria. Porque ela já queria programar uma viagem no seu hotel, uma estadia no seu hotel. Ela, obviamente, tudo de graça. E quando precisava criticar, ela também criticava. Então, de novo, assim, o que existe de mais apaixonante de não ter essa rotina cansativa da mesmice. Você pode e deve buscar o diferente em diversos lugares que você possa colher essas novidades. Então, É. é outra paixão minha, é essa busca por tendências e de tudo, desde a leitura de uma Vogue até ir uma exposição, eu acho que tem muito campo para criar. Inspirações em outros mercados, né? Eu acho que isso é uma grande Inspirações. resposta. Você ir ao Copa e olhar para aquele piso e falar, cara, esse piso poderia funcionar num ambiente meu, porque ele consegue brilhar diferente, ou naquele ambiente ele vai ser diferente, ou buscar fora, pescar fora da onde você está acostumada, também vai trazer criatividade e inovação. Eu acho que os hospitais também fazem isso, a gente tenta, na área de facilities Muito. especialmente, né, olhar para parques de diversões, rodoviárias, aeroportos e estádios
qualquer outra coisa que seja diferente daquilo tradicional, onde a gente vai olhar sempre com a vista mais viciada. E não Tá Isso é só chegando importante. algumas. Oi, desculpa, desculpa, André. e não só para esse lado de frufru, de, digamos, de coisas mais supérfluas, mas para grandes projetos de economia de Fluxos, energia, e que sim, tem Eficiência, aham, operacional, eficiência exatamente. hídrica, qualidade dessa É. energia prestação, sem limpa. dúvida. É, Tem E uma eficiência pergunta que está operacional de modo chegando. geral, né, Marcelo, também. Oi, Lisandra. Eficiência Eficiência operacional de modo operacional, geral, sim. né? Muito benchmark Isso é com para todos, indicadores, porque não é porque né? o hotel é de luxo, o hospital é de luxo, É, que os custos é usado de forma perdulária. Os exatamente. custos são extremamente enxutos, ou É, para que tenha maior margem, para que gere resultados sim, para esse cliente, que é exatamente. um pagador diferenciado, com uma qualidade que ele vai vivenciar diferenciada. Então, claro que isso tem um preço diferente, mas não por Claro. isso vai esbanjar, né? Não é A, isso. a gente dentro da Redditor hoje, né? Porque a Redditor, ela é um ecossistema gigante, né? Então, assim, a gente faz hoje em dia muito mais trocas e análises de KPIs que nos ajudam a identificar, assim, eu tenho um hospital que ele tem um KPI excelente na área da higiene, ele tem um custo relativamente baixo, com uma qualidade percebida do cliente alta. Alta. Deixa eu ir lá ver Qual é a naquele mágica? hospital qual é a mágica, né? Qual é a mágica, não, né? Qual é o grande esforço que eles estão É, fazendo e trazer e para como eu si, posso inclusive, adaptar para a minha perfeito. realidade, né? Então, eu acho que isso a gente, hoje dentro da Redditor, a gente tem muito isso, né? Essa oportunidade de trocas de boas práticas que elas são adaptadas, obviamente, a cada realidade, né? Mas que elas podem ser replicadas, né? A gente hoje tem hoje um setor dentro da companhia, né? Que ele faz isso. Ele visita as unidades, ele proporciona momentos de troca, ele dispara os KPIs comparativos, né? E a gente vai fazendo esse benchmark dentro da própria casa, sabe? Da própria companhia. Então, isso, porque a gente tem a mesma cultura, né? Então, a gente sabe exatamente que se funcionou num lugar da nossa companhia, muito provavelmente vai funcionar em outro, né? Então, acho que essa troca realmente ela é muito importante. E eu acho que cada vez mais também a gente não pode esquecer que o próprio cliente nos dá muitos insights, né? Porque o cliente, ele já é um especialista. Eu vejo o meu cliente aqui que vem no Copstar. O meu cliente que vem no Copstar, ele viaja o mundo inteiro. Ele frequenta os melhores hotéis do mundo. Ele frequenta os melhores restaurantes do mundo. Ele me agrega tanto, sabe? Quando ele traz assim os inputs, quando ele traz as ideias, quando ele faz as próprias críticas também, né? Então eu acho Claro. que cada vez mais envolver também e dar esse espaço para o cliente nos ajudar a criar essas experiências e melhorar o nosso serviço é muito importante, né? Então quando a gente analisa o NPS, eu acho que isso é um dado muito importante, né? NPS. Nos hospitais a gente tem, né, o HCAHPS também, que a gente pode assim ver os hospitais de modo geral. Nos hotéis a gente tem as avaliações, né, nas próprias plataformas aí online, onde a gente consegue ver também o que estão avaliando de legal nos concorrentes. Então, acho que a gente tem muitos dados, sim, que podem nos trazer inspirações e ferramentas, né, que é o mais Então, importante. olhar para dentro, aquele que tem menor custo, melhor resultado, maior percepção, e olhar para fora, perguntando para o cliente, vendo o que ele fala espontaneamente, o que ele sugere espontaneamente, porque realmente são clientes que já estão acostumados e não vão comparar hospital com hospital. Ele vai comparar hospital com hotel. É, Ele vai comprar o estacionamento exato, VIP do hotel com o estacionamento VIP do shopping, com o VIP do aeroporto. Ele não vai comparar mesmo os mercados, ele quer serviços. Então, isso é algo exatamente. importante para a gente entender. Tem que estar na ponta com uma régua muito alta. E aí entram algumas perguntas, eu vou ler uma de algumas que a gente que está chegando aqui para mim, da Verusca, que eu conheço bem, é uma nutricionista super competente que atua. Nós fizemos já alguns projetos juntos de mercado premium acho que alguns anos atrás, e ela fala o seguinte, que os desafios são muitos, mas o elenco e a equipe é afetada pelo turnover, né? Que é um mercado que tem uma dificuldade muito grande de reter esse profissional e depois ter que capacitá-lo e ter que chegar naquele nível de serviços
que o premium exige. E ela fala da sintonia entre, no caso de terceirizações de serviços, do prestador de serviços, com a essência do premium, que deveria ser a mesma. Então, chegar para o terceiro, que no caso do hospital é mais comum do que é para o hotel, mas embora tenha também serviços terceiros, onde fala, olha, o terceiro, eu não posso aqui fazer desse jeito, tem que cegar, mesmo que a tua empresa esteja nesse SLA, o meu SLA aqui para troca de lâmpada é um tempo é outro, eu quero em menos tempo, eu quero em mais qualidade, ou a comida, ou a higiene, seja lá o que for. Então ela pergunta como que vocês lidam com esse turnover. Esse é um assunto, só para pontuar, que no dias 20 e 21 de maio nós teremos na Hospitalar algumas mesas sobre a escassez de mão de obra. Então a gente convidou a Joyce do Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, a Gladys do Santa Catarina, quem mais aqui? Convidamos o Hospital 9 de Julho, a Andrea Vaine e outros nomes importantes na hotelaria e no facilities de hospitais para tratar de como eles têm lidado com essas questões, né, da escassez, como eles têm lidado com a questão do desenvolvimento dessa mão de obra e a dependência dessa mão de obra. Então, o que que eu posso fazer de inovação que eu tenha menor dependência e consiga entregar tecnologia e talvez qualidade pela essa tecnologia com menos dependência. Vocês, para o Premium, que é um cliente mais sensível à entrega presencial, eu não posso padronizar as coisas tecnologicamente como eu faço num serviço mais padronizado, né? Como que vocês enxergam e como vocês lidam com o turnover, pagando mais, trazendo eles para dentro pela liderança? Como que vocês enxergam a prática que vocês têm visto para reduzir turnover? Olha, hoje a gente faz tudo para reter, enfim, cria benefícios, treina, desenvolve as pessoas, cria todo um plano de carreira, mas eles também, o turnover também é por conta dessa nova geração que fica 3, 6 meses e quer ir embora. Eles têm são mais impacientes do que as gerações passadas, então isso é difícil. E saem por motivos diversos. Então, você tem que saber misturar as idades, as faixas etárias da tua equipe. Tem as pessoas que você sabe que não vão sair de lá nunca, que são os formadores, e tem uma outra faixa que vai se você não promover, ou mesmo promovendo, que vai estar sempre em busca de outra coisa. Então, é uma dificuldade que a gente tem cada vez mais de encontrar pessoas. O hospital também, a carga horária é tão pesada quanto a hotelaria, que queiram essa vida. Estão até estudando, a escala hoteleira ainda é 6 por 1, já está se estudando em fazer as 44 horas em 5 dias, não mais em 6. Então, a gente tem que mudar, porque senão a gente não vai conseguir reter mão de obra. E quando retém, não é uma mão de obra tão preparada quanto essa volátil que a gente encontra, que são meninos jovens que estudaram fora, tiveram experiência no exterior e estão querendo agora iniciar uma carreira, mas assim, é uma coisa rápida. Eles rapidamente querem mudar. Então, é uma dificuldade. Desde que eu me entendo em hotelaria, eu tenho esse desafio de turnover. Sempre. Cozinha, stewarding, lavador de panelas, a base mesmo, tem um turnover muito grande. É assim, tem que promover, Perfeito. promover, promover. Mas é verdade Salário, claro. que atualmente também a gente não pode pensar com a cabeça de 10 anos atrás para o mercado atual. Né? O Não. mercado atual tem um timing diferente daquele que havia antes de carreiras longas e prósperas naquela mesma empresa. Hoje até eu acho que não é tão bem visto alguém que trabalha, só tem uma experiência num único lugar, né? Hoje você vê currículo, Ele antes eu tinha preconceito de quem ficasse um ano. Os que mais tem 6 meses, um ano, né? Não quer dizer nada. Quer dizer, mudou muito isso, né? mudou Ninguém quer, muito. ninguém quer ficar muito tempo, mas como, voltando à pergunta da nutricionista, é um desafio. Terceirizado é outra dor de cabeça, porque é menos comprometido. Então, assim, lavanderia terceirizada é uma dor de cabeça. Eu não sei
Não, não, hotelaria hospitalar, mas Na na, hospitalar é muito comum, é muito comum. nossa, Tem é alguns que um ainda têm, problema. mas aí que tá, tem que estabelecer muito claramente esse nível de serviços. O Copa tem Tá. lavanderia própria, né? O Não, Copa é, não, não. tem Ah, o Copa. lavanderia Não, própria, o Copacabana Palace, desculpa, Copa sim. é muito subjetivo. O É, Copacabana Palace tem lavanderia própria, né? a gente teve uma época que a gente deixou de operar para reduzir custos. Depois a gente trouxe um operador para dentro do hotel, porque sumia roupa demais. E, e aí, hoje em dia, eu não sei como é que tá, mas quando eu saí do Copa, a gente estava com metade da roupa sendo feita dentro do hotel e metade fora. Por questões Aí de mais uma equipamento, coisa mas em era um. comum entre hotel e hospital, a evasão de roupa, É, né? E exatamente. Lisandra, o que que você acha, né? Então, como você controla esse turnover? Assim, obviamente que o salário é um fator muito importante, né? A gente vê que existe muito turnover também por questões de diferenças salariais muito baixas, principalmente quando a gente fala do time de base, né? Mas nem sempre é possível tu pagares o maior salário, com os melhores benefícios, né? Essa não é uma realidade assim para todo mundo e acho que ninguém consegue em todas as categorias ter os melhores salários e os melhores benefícios financeiros. Eu acho que uma coisa que a gente tem que buscar cada vez mais, né, é trabalhar algumas questões que hoje essa geração também ela valoriza muito, que é aquele equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, é um ambiente seguro, seguro e estável, mas a segurança e a estabilidade é muitas vezes emocional e psicológica, né? Então a gente vê ainda muitos afastamentos, muitos atestados, né, com CDF, questões psicológicas, né? Então eu acho que NR01 entrando agora dia 26 de maio exatamente. com a questão da saúde mental. Exatamente, assim, então eu vejo que nós aqui na companhia nós temos focado cada vez mais, assim, nisso, sabe? E formando os gestores para conseguirem para conseguirem proporcionar um ambiente seguro, né, um ambiente estável, conseguirem identificar colaboradores que possam estar precisando de um auxílio, de uma atenção. E a gente trabalha muito a questão também de clima interno, né? Então a gente hoje tem investido cada vez mais em estratégias de retenção através de clima mesmo e desse ambiente seguro. Obviamente que a gente também tem, e a Andrea falou muito bem na questão dos planos de carreira, né? As pessoas precisam ter cada vez mais claros para aonde elas podem ir, como elas estão, então muito feedback. Assim, essa liderança muito presente da ponta também, né? Dando orientações, ensinando, mostrando o caminho, dando feedback, e aí depois mostrando as recompensas, né? A gente tem desenhado programas, na rede já tem programas, né, de recrutamento interno. Então, hoje, imagina, uma companhia imensa como a nossa, vagas internas sendo divulgadas massivamente para os colaboradores verem, poderem ver que existe oportunidade de desenvolvimento, de crescimento dentro da própria companhia. E isso, assim, tem trazido ótimos resultados, né? Mas realmente o turnover ainda eu vejo como um dos nossos maiores desafios, sabe? Porque com essa saída, com essa evasão do funcionário, vai muito conhecimento adquirido, vai com ele uma cultura, e é um custo altíssimo, porque a pessoa que entra, primeiro para a gente encontrar a pessoa para substituí-lo, né? Demora, não é fácil. A gente normalmente E chegar no mesmo patamar daquela que não está encontra saindo. a pessoa pronta, ela tem que entrar, a gente tem um trabalho todo para formar, existe um processo de adaptação. Muitas vezes a pessoa, e a gente ouve muito isso aqui, que não se adaptou aos nossos níveis de cobrança e de exigência. Então, assim, encontrar também o Exatamente. funcionário que está pronto para atender este cliente não é fácil. Eu digo, é uma missão. Querer trabalhar com um cliente tão exigente é uma missão, porque tu tens Mas que mudar esse é, todo um Lisandra, comportamento, né? E uma mentalidade. esse é o ponto. E para o premium, você não é só ensinar ela a higienizar o quarto ou Não. ensinar ela a montar a bandeja. É ensinar ela, além de tudo isso, naquele padrão de exigência, que aí exige um nível de refinamento muito maior, que já limita muito, né? E filtra muito as pessoas que vão resistir e querer talvez submeter essas regras, já que os salários também não são 10 vezes maior do que um hospital que não tem tanta exigência ou um hotel que não tem tanta exigência. Então, Com pede tudo certeza. isso e me dá em troca o quê?
Tem até a Elizabeth Machado, que fala aqui, que fica indignada que muitas vezes hospitais ou clínicas não dão oportunidades para recém-formados, que deveriam dar mais oportunidades para que pudesse dar chance para essas pessoas, e essa é uma reclamação recorrente que eu vejo de vários alunos ou estudantes recém-formados. Mas só para pontuar aí o que ela fala. A gente está com o tempo super esgotado, na verdade já estouramos tempo, porque a conversa é tão boa que dá vontade de ficar tendo mais o que falar sobre isso, né? Mas eu queria já convidar todos para que essa conversa continue nos dias 20 e 21 de maio, lá na Hospitalar. A feira hospitalar ocorre de 20 a 23, o nosso congresso de hotelaria e facilities nos dias 20 e 21. As inscrições já estão abertas, é um evento, a maior feira da saúde da América Latina. Os temas de hotelaria e facilities são fundamentais para traçar planos, metas, networking, encontrar as pessoas, ouvir experiências como aqui de grandes colegas e grandes nomes. Então, eles têm essa oportunidade de estar ali juntos, né? E pelo menos nesses dias poder encontrar pessoas importantes, empregados, empregadores, contratantes, contratados, pessoas que têm os mesmos problemas em endereços diferentes no Brasil inteiro e fora dele. A gente também é Os visitado problemas bastante são por os mesmos, né, homens Marcelo? mesmos, né? Mudam Independente do Muda o segmento, endereço. alguma solução. exatamente, Então, eu exatamente, queria exatamente. passar a palavra para Lisandro e para a Andréia para dar a finalização. Já agradece e eu já agradeço vocês por estarem aqui e já peço que vocês façam as suas palavras finais, né? Para aquela pessoa que quer atuar no mercado premium, seja um hoteleiro, seja um recepcionista, seja um gerente, um gestor, o que ele deve observar, ou como o que ele deve ofertar para pessoas tão exigentes quanto vocês, para que ele pudesse ser contemplado. Bom, primeiro, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acho que assim, o requisito é gostar de pessoas, gostar de trabalhar com pessoas, principalmente em hospital. Você tem que gostar, você tem que amar pessoas, porque senão não funciona. Ter o olhar para detalhe, ser uma pessoa detalhista, que goste de seguir padrões, né, que respeite os padrões. Eu acho que isso já é metade do caminho andado. O resto vai aprender no dia a dia com a gente. Eu, até para finalizar, vou fazer uma propaganda. Quantas pessoas estão nesse call? Dá para Eu ver? não consigo ver por aqui quando a gente está separado da plataforma, né? A gente está pelo Zoom, então eu não consigo enxergar. Mas ele fica disponível também na plataforma para as pessoas assistirem depois. Então a gente Tá, não tem então essa mensuração nessa agora. minha nova fase, depois desses anos todos em hotéis, abrindo hotel e hotéis de luxo, eu agora parti para um voo solo. Eu estou fazendo consultoria, muito voltada para a parte de hospitalidade. Estou fazendo palestra também. Eu tenho uma palestra pronta para sair do forno, que é sobre a minha trajetória. Está muito boa, muito engraçada. Tem trechos assim ótimos. E é isso. Então, fiz minha propaganda. Obrigada pelo convite. E essa feira vai ser aqui em São Paulo? Vai ser onde? São Ah, Paulo, São Paulo. Tá na bom. De repente Expo. eu apareço lá. Aparece lá, essa nossa convidada. E a pergunta que não quer calar, Andréa. A Lisandra te atendeu bem quando você caiu da bicicleta e foi atendida A no hospital? Lisandra, não sei, eu conheci. A Lisandra, eu nunca incomodei a Lisandra. Aqui no Vila Nova Star, eu falo com a Natália, pode ser? Então é Não a sei. Suzy? Quem está com contato é o meu filho. Aham. E ele liga e fala: a gente está indo, tal, tal, tal. Mas eu tenho um contato muito estreito com a Patrícia Prata. E então, eu não sei se esse dia que eu caí, se eu avisei, porque era um sábado de manhã, um tombo bobo. Mas eu sempre fui muito bem atendida, mesmo falando com ela ou sem falar com ela. E uma coisa que a Elisandra falou que é fato, que é uma coisa que é uma preocupação, e eu acho que é um ótimo gancho para a hotelaria hospitalar, é paparicar o acompanhante.
Porque eu vou falar, É ser verdade. acompanhante, eu já fui muito, é muito chato. Você acordado a noite inteira, fora que tem aquele pim-pom, que fica tocando, as enfermeiras abrem, acendem as luzes e você quer dormir. Não, é horrível. É muito ruim. Mas a preocupação com o acompanhante, eu acho que é o máximo. Perguntar, o que você quer jantar? Você quer jantar mais tarde? Não precisa jantar às 6 horas, você pode jantar às 8. É muito legal. É É. muito bacana. E eu É, Ele acho aí sim tem um é o hóspede, diferencial. né? Ele sim é Não, o ele é um hóspede, ele hóspede, está ele sem come, dorme, restrição. toma banho, né? aí E recebe a tá saudável. necessaire. Eu E só não sabe, sei se o ah, lençol dele é diferente do lençol da cama do doente. aqui Em, não, al- aqui é igual, em mas alguns hospitais é o mesmo, depende. em outros eles acabam separando por causa até da sujidade. A sujidade do Fica a acompanhante é dica, deve muito ter sido menor. chato, mas fica a dica de levar uma marca para os acompanhantes. Porque é muito É, Muito ruim. Eu bom. me lembro de ir para casa, tomar banho, botava um moletom, já ia de banho tomando, pronta para deitar naquele sofanete, que era uma coisa horrorosa. Já tive meu pai e minha É, mãe. esse é um ponto crítico da hotelaria nos Não, hospitais, fora que o porque, travesseiro é forrado com curvinho, com plástico, porque não pode contaminar o retirante. Aqui exato. no calor, que você acordava toda suada. Não. Mas, Vida viu, de tem acompanhante. tecnologias. Hoje, na feira, vai ser apresentado. Aí, Olha, estamos vou olhar evoluindo isso. muito nessas tecnologias para melhorar. e o E eu acho que Andréia, esse é o ponto, né, Lisandra, da gente conseguir é, pegar algo e olhar para isso e falar: eu não quero um travesseiro que a cliente é, sinta-se Nossa, podia assim. sua a noite é. inteira naquele negócio de Exato. E o plástico. Andréia, vale a pena, vamos combinar uma visita tua aqui, para eu te mostrar como é a experiência do acompanhante, assim, lençol 400 fios, Mas já está assim? todas as amenidades de uma hotelaria excelente, porque muitas vezes é o acompanhante que responde a pesquisa de satisfação no final, sabia? Lógico. Então, Claro, realmente, claro. o olhar estratégico para este cliente é Não, fundamental. fora que ele vira um cliente para você. Porque ele fala assim, e depois ele vai operar? Ah, não, só quero operar lá. Não quero ir para outro lugar. Porque eu Exatamente. vi como minha mãe, ou meu pai, ou fulano Exato. falou Vira fã. comigo. Pessoal, a gente vai ter que encerrar. Vou É, o fazer uma pessoal está outra elogiando live. muito. Marcelo Ferreira tá agradecendo. A Verusca própria, que perguntou, falou que foi muito boas partilhas, as práticas. O Enio falou que é enriquecedor ouvir um pouco da experiência da visão de cada um e que muitas ideias acabam vindo graças a isso. É, e Lisandra, então, e a André não precisa cair da bicicleta para te visitar, certo? É só ela ir Não, lá. não, a gente tem que Não, marcar. claro que Por não. favor, André, Vamos queremos tomar um você bem. café, Andréia. Vamos. Vamos programar uma outra live. Acho que assim, fica daqui o plano de Vamos. ação. Vamos programar uma outra live. E assim, só que eu queria complementar, então, assim, que o pessoal que quiser fazer mais perguntas, trocar mais ideias, o Marcelo divulgou no LinkedIn os nossos contatos, o meu da Andréia, e a gente está à disposição também para trocar ideia, né, pessoal? A continuar respondendo perguntas também. E aprofundar mais os diálogos, as conversas e as trocas, né? Porque o que é rico é isso, são as trocas, né? A gente sempre aprende dos dois Ou vai lados. para o hospitalar e nos E aí a encontramos gente faz o ao network. Eu vivo vou e a estar cores lá. ali. Eu Mas já comprei minha passagem, já me Oba! inscrevi para estar lá. vale lembrar que a dor de todos vocês é a nossa. É, Pode ter a certeza que mesma. tem muita coisa para trocar. Exatamente, Sem dúvida. exatamente. Pessoal, Obrigada, viu, muito Marcelo? obrigado Obrigada, Obrigada a Andréia, pela também. vocês. super participação de vocês. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês desenvolvem e desenvolveram até aqui nas empresas que vocês atuaram, que são empresas líderes de mercado, no mercado premium, que tem um cliente exigente, com expectativas tão altas e conseguirem qualidade nesse nível, né? Então, eu agradeço vocês por estarem aqui, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, né, nessa 1 hora e 12 minutos, e peço então que vocês continuem na sala, tá, meninas? Só põe no silencioso que a Ah, tá gente vai ter o bom. encerramento da plataforma. E espero todos 20 e 21 de maio no Congresso de Hotelaria e Facilities, lá no Hospitalar 2025. Obrigado a todos e até breve. Tchau, tchau, pessoal. Boa Tchau, tchau, noite. gente. Tchau.